Há um certo tempo atrás, eu li um comentário aqui feito no meu canal por um internauta, onde ele afirmou que, conversando com um judeu, esse judeu afirmou para ele que o mandamento do sábado só deveria ser obedecido apenas pelos judeus. Esse meu amigo informou que esse judeu falou para ele que os demais povos, as demais nações, não precisam observar o sábado. Ele afirmou que o sábado é, portanto, uma instituição exclusiva para os judeus. Contudo, quando nós analisamos os textos bíblicos que falam sobre o sábado, a informação é totalmente diferente. Não é verdade que o sábado é um mandamento dado exclusivamente para os judeus. Eu vou considerar com você 5 textos que provam que é exatamente o contrário. Vamos analisar o primeiro texto. O primeiro texto se encontra no livro Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3. Vamos à leitura. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. 3 afirmações importantes são feitas por Moisés a respeito do sábado. A primeira informação que Moisés nos transmite através desse texto é que Deus cessou de criar no dia de sábado. A obra criativa divina cessa no dia de sábado. A segunda informação é que Deus descansa no sábado. E a terceira informação é que Deus abençoa e santifica o sábado. Essa atitude divina está em harmonia com o que Jesus fez. O próprio Jesus disse que ele deu o exemplo para que, assim como ele fez, os apóstolos pudessem fazer também. Ou seja, Deus, como mestre, ele tem um estilo didático muito interessante. Ele ensina por exemplo e por palavra. Ou seja, o mandamento sabático, ele foi exemplificado por Deus. E Deus fez isso em um contexto muito interessante. Só existia na Terra, nesta ocasião, apenas 2 habitantes. Adão e Eva foram criados na sexta-feira e Deus mostrou para Adão e Eva o que fazer no 7º dia. Eles deveriam fazer aquilo que Deus fez. O que foi que Deus fez no 7º dia, segundo o texto mosaico? Deus descansou nesse dia. Ele para de criar. Ele não realiza nenhum ato criativo neste dia. Mas Deus santifica esse dia. Isto quer dizer que, provavelmente, Adão e Eva foram os primeiros habitantes da terra a guardar o mandamento sabático. Por que eu digo provavelmente? Até o Monte Sinai, a forma de Deus se comunicar com o seu povo era através da transmissão oral dos seus mandamentos. Talvez algumas pessoas cheguem à conclusão de que o sábado é uma instituição apenas judaica por conta dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o centro da aliança de Deus com a nação de Israel. Contudo, a Bíblia deixa bem claro que os mandamentos de Deus já eram conhecidos antes do Monte Sinai. O que ocorreu no Sinai foi o fato de Deus ter escrito esses mandamentos em 2 tábuas de pedra. Vamos analisar alguns textos que provam que os mandamentos de Deus já eram conhecidos antes do Sinai. O segundo texto que eu quero considerar com você é o texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 5, verso 5. Vamos à leitura desse texto. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distrais das suas tarefas. O verbo, traduzido como distrair, é o verbo hebraico shabá. Esse verbo está sempre relacionado ao repouso sabático, ao descanso no dia do sábado. Todas as vezes que o sábado é apresentado como um dia de repouso no Velho Testamento, a palavra que é traduzida como repousar, como descansar, o verbo é shabá, o mesmo verbo que é traduzido aqui por distrair. O que ocorreu aqui nesta ocasião? Provavelmente, muitos dos judeus deixaram de observar o sábado durante o período da escravidão. Contudo, esta apostasia não era geral. Provavelmente, alguns judeus resistiam e continuavam guardando o sábado. O que ocorreu foi que quando Moisés veio até o Egito com a missão de tirar o povo de Israel do Egito, a guarda do sábado foi reavivada. E inclusive foi por conta dessa guarda do sábado ser reavivada que Faraó começou de certa forma a maltratar o povo de Israel ainda mais.
Faraó notou que o povo de Israel estava descansando. E isso não agradou a Faraó. E por essa razão, ele fez com que o trabalho dos israelitas fosse aumentado. Os israelitas tinham uma certa cota de trabalho a se realizar a cada dia, e agora ele passou a exigir a mesma cota, só que para construir os tijolos, que eram a base das construções egípcias, eles não tinham mais palha para fazer isso. Ou seja, os feitores, os capatazes, forneciam palha para os israelitas fazerem os seus tijolos. Só que agora, por ordem de Faraó, essas palhas não deveriam mais ser fornecidas e os israelitas, além de baterem as cotas exigidas pelo Faraó todos os dias, eles precisavam também providenciar a palha. Isto quer dizer que o trabalho dos israelitas aumentou bastante, ficando praticamente impossível deles produzirem a mesma quantidade de tijolos que produziam anteriormente. Então, esse texto mostra que, de fato, os israelitas já conheciam o mandamento sabático. Mas tem outro texto que nos esclarece mais ainda. É o texto que se encontra no livro Êxodo, no capítulo 16, versos 23 a 30. Vamos analisar esse texto. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Esse texto é interessante porque esse texto narra o episódio do maná e esse episódio ocorreu aproximadamente 15 dias antes do Monte Sinai. Ou seja, ele mostra o povo de Israel observando o mandamento sabático antes da aliança feita no Sinai. Outra informação importante é que Deus expõe o seu desagrado porque alguns do povo não estavam observando o mandamento sabático. E a indignação de Deus a esse respeito é uma prova de que o povo conhecia os seus mandamentos. A pergunta feita por Deus, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis, é uma prova de que Israel conhecia os mandamentos de Deus antes do Sinai. Então, mais um texto que mostra que o mandamento sabático já era conhecido antes do Monte Sinai. Mas o que mais esclarece que o mandamento sabático não era apenas para os israelitas é o mandamento do sábado conforme ele está na própria lei. Vamos analisar os 10 mandamentos e no capítulo 20, versos 8 a 11, onde temos ali o mandamento sabático, nós vamos analisar e você vai notar com clareza que o mandamento do sábado não era somente para os israelitas, somente para os judeus, como o nosso amigo internauta assim afirmou. Vamos analisar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui temos o sábado presente nos 10 mandamentos. E o que chama a atenção é que não somente os israelitas deveriam observar esse mandamento. O escravo israelita também deveria observar esse mandamento. O forasteiro que estivesse passando uma temporada com os israelitas, eles também precisavam observar esse mandamento. Ou seja, o mandamento sabático tem nos 10 mandamentos um caráter universal.
Ele é para os israelitas, para o empregado dos israelitas e para o forasteiro que estiver passando uma temporada entre os israelitas. Ou seja, o mandamento sabático mostra o caráter universal do sábado. Mas eu quero finalizar com uma afirmação do próprio Jesus Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 2, verso 27, Marcos afirma que Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A expressão homem quer dizer humanidade, ou seja, o sábado foi estabelecido para a humanidade e não exclusivamente para um povo específico, para os judeus. Este parece ter sido também o entendimento dos apóstolos, porque à medida que a igreja cristã foi crescendo e que gentios foram se convertendo à igreja cristã, não há na Bíblia Sagrada, no livro Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas, nenhuma contenda em relação à guarda do sábado. O que existiu enquanto Jesus Cristo esteve aqui na terra foi algumas contendas entre ele e os fariseus sobre o que se fazer no dia de sábado. Ou seja, como guardar o sábado foi a questão, mas não a santidade do sábado. Eu espero, através desses comentários, ter esclarecido ao nosso amigo internauta que afirmou que um judeu falou para ele que o sábado é exclusivamente dos judeus. Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, Êxodo 5, verso 5, Êxodo capítulo 16, verso 23 a 30, Êxodo 20, verso 8 a 11 e Marcos 2, 27 e 28 mostram claramente que o sábado é um mandamento dado por Deus que antecedeu pelo menos 2.400 anos o Sinai e que é um mandamento para toda a humanidade.